Seja em Mateus, no capítulo 20, a partir do versículo 29. Mateus, capítulo 20, a partir do 29. Assim, na minha Bíblia está escrito assim, ó. E saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão. E eis que dois cegos assentados junto ao caminho, ouvindo que Jesus passava, clamavam dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão o repreendiam para que se calasse, e eles, porém, cada vez clamava mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando e chamando-o, disse: O que queres que te faças? E disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes, e os olhos do cego, e os cegos viram. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos, e logo viram, e eles o seguiram. Amém? Os irmãos podem se sentar. Eu estava, irmãos, estudando a respeito desses dois cegos, que na verdade, irmãos, a obra que, através deles, que Jesus fez. Olha para os irmãos verem, né? Quando Jesus chegou em Jericó, irmãos, e naquela região, não bem em Jericó, mas bem perto, havia um cidadão. Ele era bem sucedido, mas ele tinha um problema na vida dele, que era um filho lunático. O filho dele foi tomado, irmãos, olha para os irmãos verem, era uma criança saudável, quando nasceu, ele criava, estava ali, de repente os demônios tomou aquela criança, e aquela criança ficou possuída. Então, irmãos, e os demônios queriam destruir aquela criança. Ela não podia ver fogo, não podia, se deixasse ele pulava na água, querendo se matar, tudo ele queria, que os demônios queriam tirar a vida daquela criança. Porque também os demônios sabiam que Jesus ia fazer uma obra na vida daquela família. E esses dois cegos de Jericó, irmãos, sempre visitavam a casa desse homem, porque ele era um bom homem. E sempre que visitava, o homem dava o que comer para eles. Dava pão, dava alguma coisa, então eles sempre estavam indo lá de volta, né? Para se alimentar. E esse homem, irmãos, o que ele queria é que o filho dele fosse curado. Então ele fazia de tudo. Ele procurou médicos, aí nada acontecia na vida do filho dele. E esses dois cegos sempre por ali, né? Andando e pedindo, mas sempre voltava na casa daquele cidadão. E o cidadão dava pão para eles, né? Dava o alimento. Só que nesses dois cegos, irmãos, tinha um que ele era muito assim, reservado, né? E tinha outro que era cego, que ninguém, irmãos, ele não guardava nada, não guardava segredo de coisa nenhuma. Tem pessoas que não conseguem, irmãos, guardar o segredo. Se você falar, ó, vou te contar uma coisa, mas você guarda segredo. Você contou aqui, daqui a pouco todo mundo está sabendo. Ele não consegue guardar. E aquilo que nós, amados irmãos, às vezes, nós não conseguimos se livrar, aquilo está sempre nos procurando, né? Sempre diante da gente. Mas aí, amados irmãos, como Jesus tem um modo de operar na nossa vida. Então aqueles dois cegos sempre estavam para lá, para cá, mas sempre lá na casa desse cidadão. E esse cidadão, irmãos, ele procurou todos os tipos de cura, não achou para o filho dele. E olha só, irmãos, aí entra a parte, quando Jesus mandou os apóstolos, eles saíram para evangelizar, não é isso? E eles curaram muitas pessoas que o Senhor ordenou que eles curassem. Pregou o evangelho, expulsou demônios.
Mas quando chegou nessa região que estava esse homem, trouxeram o filho para eles orarem. Só que ele, irmão, já tinha acreditado tanto que a fé dele tinha acabado. Se tiver alguém aqui no nosso meio, irmãos, que já orou tanto pedindo ao Senhor algo que não aconteceu, você vai falar: Senhor, a minha fé acabou, não tenho fé que Jesus vai me fazer isso. Irmãos, não perca a fé, porque o Senhor é o Deus que vai agir. Só que Deus está esperando um momento. Você viu o que aconteceu ontem e hoje aqui? Meus irmãos vêm cantar, não tem coragem de chamar ninguém. Você nem tem hábito disso, né? Quanto tempo faz que a Ana Clara não dirige o culto e ela não quer, né? Ela não é obreira e tal. Que ela só pode vir também nos finais de semana. E ontem o Felipe chamou ela para cantar aqui na frente. Ela veio e o rosto dela ficou vermelho. Irmãos, sabe o que significa isso? Às vezes no coração dela, ninguém sabe, só ela que sabe. E Deus, talvez até estava no coração querendo desistir. E uma coisa dessa faz o quê? Ela vê que Deus não esquece de ninguém. Hoje chama o Filipinho de novo. Chama a mãe aqui na frente. A mãe ficou toda desconcertada. Isso é um modo, irmãos, de Deus falar. Porque você tem ouvido, mas você está precisando de alguma coisa acontecer para você vir adorar o Senhor. Aleluia, glória a Deus. E aquele homem perdeu a fé. E quando os apóstolos, irmãos, estavam evangelizando, foi avisado para ele. E ele foi, levou o menino lá. Os apóstolos oraram e não aconteceu nada. Aquele homem voltou, aí que a fé dele acabou mesmo. Ele ficou sabendo que eram discípulos de Jesus, mas eles não tiveram poder para curar aquela criança. Uma coisa que obreiros, servo de Deus, tanto homem como mulher, quando você for fazer uma obra, você nunca fala: talvez Deus vai fazer. Eu acho que Deus pode fazer. Talvez você não tem, sua fé está tão abalada, você não consegue chegar assim e falar: não vai acontecer. Esse dia eu estava orando e pedi ao Senhor para me voltar a ter a fé que eu tinha antes. Irmãos, a fé que eu tinha antes e Deus me usava, era tremendo. Numa campanha que ele estava aqui um dia, que trouxeram aquele homem, eu sempre volto nesse homem aí, mas só para a gente relembrar e para ver que Deus, quando você está mesmo ali buscando, sem nada te perturbando, como Deus age. Numa campanha, trouxeram aquele homem, que é a primeira vez que ele veio na igreja, ninguém conhecia, e trouxeram e falou para mim: esse homem tem uma causa para ser resolvida. E eu fui orar, olha como que Deus age. Quando nós oramos, ele estava mesmo nesse lugar aqui, quando nós oramos, eu falei: Senhor, que o Senhor possa assinar lá o que, se ele tiver direito e tal. Deus falou: ele não tem causa, ele é doença. Eu parei a oração, na hora, olha o que é Deus, você precisa ter certeza que Deus está agindo. Parei na hora a oração e peguei perante a igreja. Falei: tá vendo aqui, irmãos, trouxeram esse homem aqui, ó, dizendo que ele tinha uma causa. E o Senhor falou para mim que ele não tem causa na justiça, dele é doença. Eu falei: nós vamos orar agora e ele vai ser curado. Acho que se eu soubesse a doença dele, a minha fé não ia chegar. Que tinha dia de correr 3 vezes para o médico com ele. Trazia porque ele estava morrendo, corria de novo. Chegava em que ele estava morrendo de novo, corria. Aquele homem já não tinha mais rim, não tinha nada, estava tudo seco. Fazia hemodiálise, aí só aquele transtorno. Eu falei: pode, foi numa quinta-feira, eu falei, foi quinta ou sábado, agora não lembro se é quinta ou sábado, eu falei: pode ir no médico amanhã. Acho que foi na quinta, né? No sábado. Foi no sábado? Mandei na segunda-feira. Foi quinta ou sábado? Um dia nós oramos aqui, outro no sábado, que aí fica todo mundo acertou. Aí eu falei: pode ir amanhã no médico que está curado. Olha, irmão, que tremendo. E segundo, aquele homem chegou em casa, ele era bem escuro. Eu vi aqui que ele era da nossa cor assim, e ele era bem escuro no dia que ele estava aqui. Quando ele chegou em casa, só na primeira vez que ele foi no banheiro, que o vaso encheu de sangue pisado.
elobrou aquele sangue pisado assim que encheu o vaso. Deu descarga, segundo eles me contaram o testemunho dele. Daqui a pouco, ele foi de novo e encheu o vaso de novo, só de sangue pisado. Deus foi limpando. Aquilo Deus estava limpando. Deus limpando. Foi no dia, eles já não levaram ele para o médico. Ficaram um dia em casa. Pouco ficou outro dia. Pouco foi o outro. Pouco levou no médico, não precisava mais fazer hemodiálise. Ficou curado por 3 anos. 3 anos. 3 anos ele ficou curado. Depois ele não quis mais a cura. Ele adoeceu de novo. Porque ele pegou e ele era afastado do serviço, viu um salário bom. Aí o médico falou, você não tem mais nada, você tem que voltar a trabalhar. Ele falou, se eu voltar a trabalhar, eles mandam embora. Aí ele voltou, saiu da igreja, foi beber de novo, fazer as coisas. E eu cheguei para ele e disse, não faça isso, rapaz, Deus te deu a vida. Aí eu mostrei para ele lá que Jesus falou para aquele homem. Falei, se você voltar, você fazer onde, você vai ficar pior. E ele ficou pior mesmo. Aí levaram ele lá para Sergipe, não sei o que aconteceu, não sei se ele já morreu ou não. Mas Deus mostrou aqui para ver. E quando aqueles apóstolos oraram para aquela criança, não aconteceu nada. Imagina, irmãos, aquele homem já tinha levado em médico, em pregadores lá, muitos falsos profetas. Não tinha acontecido nada. Aí vê os discípulos de Jesus, não conseguem expulsar aquele demônio. Não tem ser humano que não cabe a fé dele. Você pode ser aquele homem de oração, aquela mulher de oração. Numa situação dessa, você perde a fé. Que nem o testemunho da Rebeca. É tremendo o testemunho da Rebeca. Só que ela não lembra. Quando ela foi para passar na cirurgia, que ela voltou, ela não lembra isso. Eu falei lá na minha sala. Falei para ela assim, você não vai precisar operar. Você está lembrado agora? Falei, você não vai operar. Falei, a sua doença vai ser um testemunho. Para muitos crer que Jesus Cristo cura. Porque hoje, irmãos, a fé está acabando. Porque muitos têm recebido oração e não têm sido curados. Outros não recebem as bênçãos que têm colocado diante de Deus. Mas eu creio, irmãos, e tenho certeza que Deus ainda é o Deus que cura, o Deus que usa, o Espírito Santo fala, o Espírito de Deus fala, basta dar lugar. E aquilo que está travado, inclusive, para mim não esquecer, nós vamos aqui ter 2 sábados. Sábado agora e o outro sábado. Nós vamos ter aqui oração para quebra de maldição até a 4ª geração. Por quê? Você vê que Deus falou para Davi, o pecado que você cometeu vai até a sua 4ª geração. E às vezes muitas coisas, irmão, na nossa vida, ela não segue por causa de pecado, de coisas que tem enterrado. Então nós vamos, esses 2 sábados, nós vamos estar orando para quebrar. Para quebrar tudo aquilo que tem nos perseguido, que as nossas gerações não dê, que todos aqueles espíritos malignos que fez muitas coisas, que eles sejam retirados da nossa casa, do nosso salário, do nosso celeiro, do nosso emprego, da nossa vida diante de Deus. Sábado agora nós vamos estar aqui orando. O pregador vai pregar, deixando 10 minutos para a gente começar a orar. Os obreiros se preparem, que se vier gente de fora, os irmãos convidem pessoas, se vier e acontecer alguma coisa, os obreiros estejam preparados para a gente, irmão, fazer essa obra. 2 sábados, amém? Amém? Então, irmãos, ficou aquele cego. Só que um dos cegos, irmãos, que eu falei, você não podia contar nada para ele, que ele espalhava para todo mundo. Eu, como que é a obra de Deus, né? Não sei se tem alguém aqui, quando eu conheci a Márcia, ela tinha umas amigas lá, e tinha uma grandona lá, ela já falava para mim, falou assim, não me conta segredo não, se contar eu vou contar para todo mundo. Ela não guardava, ela mesmo já falava, não conta segredo para mim, que o que você contar eu vou contar para os outros. Então ela foi sincera, nessa parte ela foi sincera, né, irmão? Amém. Tem segredo, tem pessoas que não guardam, você conta, olha irmão, não pode sair daqui, aí daqui a pouco está saindo. Inclusive uma vez nós ganhamos uma batalha, irmão, que um reverendo, ele falou, a pessoa que foi lá, ele falou assim, ó, para você ganhar essa batalha, você tem que manter calado até no dia do julgamento. Você não pode contar nem para sua esposa. Aí os irmãos falaram, não, tudo tem que contar. Aí
a pessoa falou, por que eu não conto para minha esposa? Ela é meu braço direito. Ele falou, porque ela tem mãe, ela tem pai. Ela vai contar para a mãe dela. A mãe dela vai contar para o pai vai contar para o irmão daqui a pouco todo mundo está sabendo. E essa vitória para ter nas mãos, ninguém pode saber. Só você que vai saber, eu e Deus. Olha para os irmãos aí. Aí, já tem coisa que eu contei para o Lucas, eu falo, isso é só entre eu e você e Deus. Nem sua mulher pode saber, que ela tem a irmã dela, tem o pai dela. Aí chega lá, mas a Clara vai apertar ele. O que ele contou para você? E isso, irmãos, não é porque você não tem apreço pela sua esposa ou pelo seu esposo. É que tem coisa que você tem que precaver não. Você tem que guardar para você que a pessoa não pode saber. Os irmãos têm ideia, uma vez eu estava numa igreja, nós estávamos orando, e eu estava tão gostoso a oração, assim, os irmãos de joelho, eu estava de joelho na igreja, e orando, e a minha oração, eu falei, Senhor, eu era para fazer a tua obra melhor, não faço nada, não passo de um verme inútil diante de Deus, não faço o que o Senhor... Irmão, levantou um irmão que estava perto de mim, e nós deram oportunidade, ele aceitou, esses irmãos insensatos, que ficam orando, falando que não é nada, nós somos grandes diante de Deus, nós somos isso. Eu falei, Senhor, vai me pagar. Mas depois na palavra, irmãos, que eu trouxe uma palavra lá, no final ele veio pedir para orar por ele. Amém. Então, irmãos, aqueles 2 cegos não conseguiam ser curados. E aquele pai daquele menino, sofrendo, não tinha mais fé. Aí ele ficou sabendo que Jesus ia passar por aquele lugar. O que eles fizeram? Correram lá. Levaram eles até Jesus. Aí eles clamaram para que o Senhor pudesse ter misericórdia deles. E o Senhor curou aqueles 2 cegos e eles enxergaram na hora. Correu. Só que quando Jesus curou, o Senhor falou, agora vocês foram curados, mas não conta para ninguém. Por que Jesus fez aquilo? Porque sabia que aquele lá não ia aguentar segurar. Ele foi curado por Jesus. E ele correu. No outro dia foi buscar pão na casa daquele cidadão que eles eram acostumados a ir lá. Que ele estava chegando, o homem falou, mas o que aconteceu? E a mulher, aí entra a parte da mulher. Mulher sábia. Mulher que... Ela chegou e falou, vocês procuraram Jesus. Aí o Senhor falou, não foi eu que contei, ela que falou. E foi Jesus que nos curou. Aí ele levou o menino, procurou até onde Jesus estava. E lá, irmãos, quando chegou, levou e Jesus testa às vezes a sua fé. Você crê que eu posso te curar? Jesus falou, tu tem fé, tu crê que o teu filho possa ser liberto, possa ser curado? Que aí foi quando que muitas vezes você não quer revelar. Não é isso. Deus às vezes até fala, você está passando por isso. Não é. É isso, é aquilo que você quer que seja. Enquanto você tiver no coração que é do jeito que você quer, às vezes você nunca vai receber a bênção. E ele tinha que, o filho dele não era endemoniado, ele estava simplesmente doente, mas ele estava possesso de demônio. E quando chegou no momento, ele falou, Jesus perguntou se você crê, ele falou, Senhor, eu já creio tanto que eu não tenho mais fé. Ajuda, Senhor, me ajuda a ter fé, a crer. Aí o Senhor foi e curou aquela criança. Glória a Deus, aleluia. Olha como que Deus trabalhou. O cego ia lá, por causa do pão, o alimento que ele dava para aqueles homens, ele recebeu uma bênção de Deus através daquele cego. Deus curou o cego para que ele pudesse ir lá e aquele menino ser liberto dos demônios. Aleluia, Deus. Graças a Deus. Entenderam, irmãos, como que Deus trabalha na nossa vida? Amém. Não reclame de nada. O cego está dando no pescoço, você está lutando. E não deixe, irmãos, que ninguém muda. Tira a tua fé. Não deixe, irmãos, que ninguém faça você perder a fé. Você é cristão, você é um filho de Deus. Você é uma serva de Deus que foram chamar. Você foram chamar. Eu sempre falo aqui na igreja, irmãos, um amigo é aquele que fala, vamos para a casa do Senhor. O que diz Davi? Me alegrei quando me disseram, vamos? Eita glória, vamos. Mas quando aquele que fala, não vai para a igreja hoje não, vamos lá
aí ele não é teu amigo. Ele está querendo levar você para cair num precipício. Mas ele é meu amigo, ele não é teu amigo. Convida ele para vir na igreja, fala, vamos na igreja, aceita Jesus. Ele fala, Deus me livre. Deus me livre de crente. Então ele não presta para ser teu amigo. Se você andar e ouvir e praticar o que ele te falar, você vai sair dos caminhos do Senhor e vai estar, irmãos, comendo as bolotas dos porcos. Por isso, irmãos, Deus, Ele opera na nossa vida e Ele faz alguns atalhos. Você olha por aqui, Senhor, como é bom. Minha bênção está lá naquele coisa que eles fizeram ali do outro lado da rua. Mas o Senhor falou, não vai por ali, porque aquele asfalto vai afundar. Vai lá na esquina, aí quando você voltar, você volta beirando o muro para chegar lá. Mas Senhor, não era melhor ir por aqui? E o Senhor falar, não vá. E você teimar, você vai quebrar a perna. Aí você fala, mas tem base bíblica? Temos. Vamos citar uma bem mais assim, comum. Quando Balaão chegou, que ele era sacerdote, ele era profeta, ele era sacerdote também. Aí o dinheiro chegou e falou, eu te dou milhões. Imagina você dever, o cartão de crédito não foi pago, a fatura já está com 2 meses atrasada. Imagina tudo atrasado. A pessoa chegava e falou, ó, eu te dou R$1 milhão para você negar esse Jesus que não te dá nada. Irmão, você vai balançar. Fala, meu Deus, R$1 milhão hoje, eu fazia muita coisa. A casa que eu não tenho, eu ia ter. O carro que eu não tenho, eu ia ter. E de repente você negar e voltar, chegar em casa e o telefone tocar, o banco te cobrando para você pagar a sua fatura. Precisa, irmãos, crer que depois, quando o Senhor te dá a bênção, vai ser melhor do que aquele R$1 milhão. Aleluia. Olha o que Deus falou no meu coração hoje. Bom, na hora que Deus faz umas coisas comigo que eu não consigo entender. Eu tenho um inimigo mortal. Que eu e ele, se botar num lugar só, um mata o outro. Meu inimigo mortal. Isso. E Deus mandou eu escrever uma carta e mandar para ele. E ele é muito rico. E o Senhor mandou e falou até a pessoa que vai levar até ele. O Senhor mostrou a pessoa. Falou, escreva. E olha uma parte que eu tenho que escrever. O Senhor falou assim, escreva. Você até aqui construiu o seu império na terra. Mas o seu império, os seus dias estão acabando na terra. E o seu império não vai fazer você entrar no reino de Deus. Você precisa construir um império lá na glória. Irmãos, se Deus mandou fazer isso, alguma coisa tem lá. Não quero nem que eu venha aqui, vai para outra igreja para lá. Mas eu vou escrever e vou mandar. Olha, que... Não lembra quando, um dia que eu estava aqui, o Senhor falou comigo, eis que hoje entrará por aquela porta o teu inimigo, e você vai ter que ajudar. Quem lembra desse testemunho meu? Os irmãos lembram? Alguns irmãos lembram. E eu falei, Senhor, mas eu não tenho inimigo. De repente, irmão, estava ali, quando eu vi, estava igual ando assim na porta, assim, que eu falei, irmãos, eu cacei chão para pisar, que eu vi aquela família entrando aqui, eu falei, misericórdia, Senhor. E o Senhor falou, te aquieta. E eles, irmão, eu odiava eles. O que eles fizeram para mim, irmão, me arrancou dinheiro, me chantageou e arrancou dinheiro. E foi bastante dinheiro. E o Senhor falou, e você vai ter que ajudar. Mas eu fiquei daquele jeito. Meus filhos falam que quando eu estou assim na casa, que eu estufo para ele para frente. E faz assim, eu não estufei não. Meu irmão, é aquele que foi indo, eu trouxe a palavra. Quando terminou, falei, tomara que suma da porta para lá. Aí vim reto para encontrar comigo logo aqui na frente. Falei, pois não, o que vocês querem? Pastor, nós estamos aqui agora, não almoçamos ainda, não jantamos, nós precisamos de alimentos, pastor. Sei que o pastor é quem fez, o pastor nos perdoa, o pastor pode nos ajudar. Falei, ô Deus bom!
demais. Falei, tá bom, amanhã eu vou fazer uma compra. Fiz uma compra, muita compra. Aí falou, você tem que levar lá, que não tem como levar. Ainda fui levar lá ainda. Lá perto na favela de Santa Emília lá. Quando eu cheguei com o carro lotado, eu só vi a criança correndo com a sacola cheia, correndo naquele banco. Levou tudo para lá. E essa pessoa ficou aqui acho que mais de um mês na igreja. Não vou revelar quem é, ficou mais de um mês. E aquilo saiu do meu coração. Aí no final, o gás naquele tempo era, acho que era R$30. Acho que era 30, 35. Aí chegou assim, eu quero que você me preste R$50 para me comprar o gás, depois eu te devolvo. Aí também emprestei e ela sumiu. Não vieram mais também. Mas também tirou do meu coração aquilo que estava, né? Porque se ela aceitou Jesus por aí e está seguindo o Senhor, aí um dos dois ia ter que ficar aqui. Então Deus fez, irmão. Mas irmão, não é fácil não, viu? Ainda mais eu que sou meio ignorante ainda. Não é fácil não, viu? Você aceitar. E eu vou ter que escrever essa carta. Bem, vamos finalizar. Então, irmãos, quando aquele cego que o Senhor falou, não conte para ninguém, quando ele chegou lá, que foi revelado, ele falou, mas não é culpa minha, não foi eu que falei. E Deus fez uma obra, irmãos, pela bondade daquele homem, ele ter sido bom com aquele cego, que você dá uma coisa para alguém que tem, você sabe que pode vir uma recompensa, mas você fazer uma obra para uma pessoa que você sabe que dali para pior, você não vai ter nada em troca, é meio que você precisa ter amor à obra de Deus e ser fiel ao Senhor Jesus Cristo, sabe, Senhor, hoje eu estou doando, hoje eu estou fazendo isso, e eu sei, Senhor, que a recompensa minha é entrar pelas portas da minha glória do Senhor. Amém, irmãos? Que tremendo né? Então, amados irmãos, sei que os irmãos são cristãos, os irmãos têm orado, os irmãos procuram, dão um coice ali, dão uma pernada no outro, mas sempre está ali na presença de Deus. Permaneça. E não deixe que o adversário tire a você o foco que é servir Jesus Cristo. E a sua fé, você não pagou por ela. Você recebeu de graça. Deus te deu de graça. E você aceitou Jesus. E Jesus falou, antes de você me aceitar, eu já te conhecia. Então o Senhor fez você vir e está na obra.